Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para passarmos juntos mais uma lição deste material do livro de Jó, Antigo Testamento, a série de Antigo Testamento, da Editora Cristã Evangélica. Material que está disponível no site da Editora Cristã Evangélica, você pode comprar o livro do aluno lá no site e eles vão entregar para você, caso você queira acompanhar, ter os textos devocionais diários que tem nas lições, vai ser muito edificante para a sua vida. E hoje, então, nós vamos ir para a quinta lição. Vamos falar um pouco sobre a quinta lição e ver o que o Senhor tem para nos abençoar. Eu sou o pastor Carlos Alberto, da Igreja Batista de Tucuruvi. Caso você não me conheça, esteja assistindo pela primeira vez esta aula, quero dizer para você também que aí você pode ver no site, tem também as outras lições deste material, que pode te edificar e te trazer uma perspectiva de vida e uma perspectiva, uma visão diferenciada sobre sofrimento do ponto de vista bíblico. Eu quero compartilhar com você hoje sobre Bildad e Zofar aconselham Jó. Vamos ver um pouco sobre que aconselhamento foi esse que estes amigos de Jó levaram para ele, trouxeram para ele. Desculpe, vamos ver quais foram os conselhos, o que eles falaram, de que forma eles falaram, e vamos tentar chegar a algumas conclusões. Espero que você, especialmente você, chegue a conclusões importantes acerca desta lição e que você tire grandes lições para a sua vida acerca disso, não é? Então deixa eu me preparar aqui e vamos continuar. Mas antes disso, vamos ler o texto da lição. Como poderão então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? É o versículo chave da lição de hoje, Jó capítulo 25, versículo 4. Então pense nesse versículo, nesta lição, e nós vamos ir adiante sobre essa questão. Os capítulos, como nós vimos anteriormente, os capítulos de 4 a 27 são dominados pelos discursos dos amigos de Jó e também do próprio Jó. Então, de 4 a 27, nós encontramos esses discursos destes amigos de Jó que tentaram e estão tentando, de alguma forma, compreender o que está se passando com Jó, trazer alguma explicação para Jó, e parece que, de alguma forma, tentando resolver o problema de Jó, se isso é possível ou não. Então, é uma mescla, esse discurso todo é uma mescla de coisas bonitas e de coisas que são verdades e verdadeiras com relação a Deus, por exemplo, mas também é, tem uma boa teologia, mas também tem uma teologia ruim em alguns pontos, nesses discursos todos que eles colocam aqui. É um discurso que quer restaurar Jó, mas ao mesmo tempo tem uma crítica velada acerca do que está acontecendo com Jó. Usam alguns chavões religiosos, né, alguns chavões do momento, a teologia ou a visão comum do tempo sobre Deus e algumas coisitas más, né, que nós estamos percebendo aqui. Então nós vamos ver aqui Bildad e Zofar nos capítulos 8, 11, 18, 20 e 25, e tem ali os discursos destes homens que tentaram aí, de alguma forma, trazer aí um alento para Jó e tentar explicar. Agora, quanta paciência tem você para ouvir alguém que está atribulado? Você já parou para pensar nisso ou não? Quanto de paciência você tem para sentir a dor de alguém ou sentir a dor das pessoas, né? Ou você não vê a hora de quando você está ouvindo alguém, alguém que está se aconselhando com você, você já dá aquele veredito esperto, aquele veredito teológico, onde você não vê a hora de dar aquele veredito sábio muitas vezes, achando que aquele veredito é o veredito de Deus. Como será que você lidar com essa questão? Quando as pessoas vêm falar com você. Tudo bem, talvez você fale para mim assim, pastor, olha, as pessoas não vêm falar assim comigo porque eu não sou pastor, eu não sou conselheiro bíblico,
eu não sou professor, então as pessoas não vêm falar dos problemas delas para comigo. Talvez não, mas se você parar um pouco para pensar, talvez muitas pessoas do seu meio ou do seu redor em si buscam você para algum conselho, ou buscam você para reclamar de alguma coisa, ou busca você para pedir socorro de alguma coisa, mesmo que indiretamente, mas busca você pelo fato de saber que você talvez seja alguém que é temente a Deus, alguém que está com o Senhor em seu coração, não é? Então, vamos ver um pouquinho. Será que nós não somos simplistas demais, muitas vezes, para tentar trazer as soluções? Eu sou um conselheiro bíblico. Eu já me deparei com algumas pessoas no meu escritório falando que queria se matar, independente da idade. Pessoas que não queria mais viver, que perdeu a vontade de viver, e pessoas que falava que vivia, não conseguia lidar com os problemas da vida. Mas uma coisa que eu aprendi com a própria palavra do Senhor é que muitas vezes nós temos que ouvir, e simplesmente ouvir, e só ouvir, e falar pouco. E quando for o momento de falar, levar a pessoa a refletir, levar a pessoa para próximo de Deus, levar a pessoa para junto do Senhor, porque quanto mais essa pessoa estiver junto do Senhor, eu sempre digo, melhor ela saberá sobre si mesmo. E aí então os problemas serão bem pequenos, né? Mas Bildade, ele é impaciente com Jó. E até, posso dizer, errado em si. Né? Ele até age de forma errada para com Jó. Né? Em Jó 8:2, eu vou até deixar aqui o texto bíblico já pronto para você ver na tela. Percebe-se ali que Bildade ele não tem paciência com Jó. Ele não tem muita paciência. Logo ele fala aqui, olha, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval, né? Seria mais ou menos assim, poxa Jó, e aí? Até quando você vai ficar assim desse jeito? Porque Jó estava... Eles falavam e Jó retrucava, Jó questionava o que ele estava ouvindo. Né? Então entra de imediato ali em um diagnóstico. Bildade ele já dá um diagnóstico e já dá uma sugestão ali. Ele acerta, Bildade acerta ao afirmar algumas coisas. Vamos ler o trecho aqui, olha. Acaso Deus, uh, acaso Deus torce o injusto? A justa, aliás, desculpa. Acaso Deus torce a justiça? Não tem como, né? É um olho aqui, outro olho ali, aí confunde tudo, mas beleza. O texto é: acaso Deus torce a justiça? Ah, tá certo, Deus não torce a justiça, Deus é justo, e é um dos atributos do Senhor é a sua justiça. Deus é justo e ponto, ele não torce. Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Não. Se ele torceu o que é direito, onde estará a sua justiça? Não é verdade? Então, ele não torce, realmente ele não torce. Então, ele coloca algumas coisas que são verdadeiras. Né? Só que ele continua aqui. Por exemplo, ele coloca aqui os filhos que os filhos de Jó haviam pecado. Beleza. Quem nunca pecou? Ou você acha que os filhos de Jó não pecavam? Lógico que pecavam. E Jó, inclusive, reconhecia isso e pedia perdão a Deus pelos pecados dos filhos. Você deve perceber isso no livro. Deve perceber isso no livro. Né? Que pecado é julgado. Ele coloca isso também. Olha aqui. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. E isso é muito complexo, porque, e olha só também, os filhos de Jó morreram. Você se lembra disso? O que Bildade está falando aqui de forma indireta é que eles morreram porque pecaram. Seus filhos pecaram, então Deus os castigou. E só que os filhos de Jó, foram mortos pelos invasores, ladrões. Né? Muito complicado. Será que o que estava passando na cabeça de Jó ao ouvir isso, né? Olha só. Ele retrata, inclusive, que pecado é julgado. Sim, pecado é julgado, nós sabemos disso. O Senhor não gosta de pecado. Além do Senhor ser justo, ele também é santo. E santo quer dizer ausência do mal, de pecado. Ele é
totalmente, puramente santo nosso Deus. E quando eu falo nosso Deus, eu falo do nosso Deus triuno. Nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Deus triuno é santo e justo. É santo e justo. Ele coloca que Deus aprova a humildade e retidão. Mas, e ele coloca, né? Mas, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro, ele te levantará agora mesmo com favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Agora ele coloca aqui, se você for justo e íntegro. Olha, será que Jó não era justo e íntegro? Será que Jó não era íntegro e puro? Aliás, não justo? Justo também. Será que Jó não era? A insinuação aqui é para Jó é como se fosse assim, olha, você está sofrendo, Jó, merecidamente, porque se você está sofrendo agora é porque você está fazendo alguma coisa errada ou fez alguma coisa errada. Porque você não deve estar puro ou ser puro e muito menos reto. Só que Bildade não sabe o que aconteceu, o que nós sabemos, que está registrado lá, no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele não tem essa visão. Então ele está julgando ali, baseado na sua crença, na sua teologia, na sua visão de Deus acerca do que estava acontecendo e na sua visão tradicional do seu tempo acerca de Deus e do que estava acontecendo. Ou seja, para ele, aquele que sofre é porque está em pecado, é porque é injusto, porque não é reto, e aquele que prospera é porque está vivendo bem com Deus. Nos versículos 8 a 10, que estão aqui para você, nos versículos 8 a 10, Bildade ele sugere que Jó busque a orientação que precisa para passar por tudo isso, perguntando às gerações passadas, buscando a experiência, né? Examinando a experiência daquelas pessoas que já passaram, que foram até ali, para o próprio Jó julgar se ele realmente não está cometendo pecado, se não está em erro ou não. Então a Bildade fala, olha, pergunte às gerações anteriores, olhe para os antepassados, veja se eles não te dão uma luz com relação a tudo isso, acaso eles não o instruirão, diz aqui, não lhes falarão, não preferirão palavras vindas do entendimento? E lógico, o entendimento aqui era que Jó estava em pecado, por isso que estava sofrendo, era comum isso. Ninguém sabia o que estava acontecendo no âmbito celestial. Ninguém sabia. Eles não sabiam, não é? Porém, nos versículos 11 a 19, eu vou até passar aqui para frente, nos versículos 11 a 19, nós encontramos Bildade, ele expressa a afirmação, uma convicção, nós podemos dizer assim, de que o resultado inevitável de quem vive desta maneira, que não agrada a Deus, é sofrer. Olha o que esse versículo diz. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus, assim perece a esperança dos ímpios. Ou seja, ele olha assim, esse é o final inevitável. Não tem como fugir disso. Aquele que não é reto, aquele que não é puro, aquele que se desvia, aquele que vive pecado, este é o fim. Isso é inevitável acontecer. Era o que Bildade estava colocando ali. É o que Bildade estava colocando. Embora a sua vida pareça prosperar, vai vir um dia então que Deus vai julgar grandemente, vai tirar os bens, né, como diz lá no versículo 18, e vai fazer com que a pessoa sofra, com que o pecador sofra, pague a sua culpa, pague o seu pecado. Aqui é mais ou menos essa a ideia. Colocando ali então Jó como o grande pecador. Jó como aquele que está pagando o pecado que ele está cometendo contra Deus. E é inevitável que Jó ia pagar, porque Jó pecou e não reconhece o seu pecado. Esta era a ideia. E mais uma vez, torno a dizer, Bildade não sabia o que estava acontecendo no âmbito espiritual. Mais uma vez. Olha, quanta paciência você tem para ouvir aqueles que sofrem.
Quanto de paciência você tem para sentir a dor daqueles que estão com dor? Eu sei que talvez muitas pessoas não vão ver esse vídeo e outras pessoas vão ver esse vídeo, mas eu sei que nós temos que tomar muito cuidado e sermos muito sensíveis ao ouvir as pessoas que sentem dores. Não sair dando vereditos que nós não conhecemos, baseado em nossa teologia somente. Uma boa teologia vai trazer um bom veredito, do ponto de vista de Deus. Mas devemos tomar muito cuidado. A nossa mente, como eu disse, é muito limitada para pensarmos que entendemos todas as coisas. A única coisa que entendemos é aquilo que foi revelado. O Senhor, ele se revelou através da natureza e através da sua palavra. E lógico, através da palavra retrata a sua revelação feita através do Filho. Então devemos tomar muito cuidado. Mas agora, esse foi o discurso de Bildade, né? Jó, camarada, se arrependa aí, porque você pecou, e se você pecou, você está pagando o que você pecou. Você não está reto diante de Deus, você não é reto diante de Deus, então, meu camarada, você está vivendo aquilo que tem que viver mesmo. Você está pagando o seu pecado, mais ou menos é isso. Então arrependa-te, como ele disse anteriormente. Né? Vamos ver aqui então Zofar. Zofar, ele agora foi o mal educado e arrogante com Jó. Zofar vai além da impaciência. Né? Zofar ele vai além do desprezo em si. Aliás, ele vai além da paciência e de palavras de desprezo. Né? Ele fala logo no versículo 2 que Jó é um tagarela. Ficarão sem resposta todas estas palavras? Isso se confirma. Deixa eu passar o texto que eu não passei. Isso se confirma o que esse tagarela diz. Ele já chamou Jó de tagarela, tá falando demais, fala muito, Jó. Era essa a ideia aqui. Ele estava querendo colocar. Né? Fala muito, Jó. E Jó, coitado, sofrendo lá tudo aquilo. Sofrendo tudo aquilo. Nos versículos de 1 a 6, ele critica Jó e os protestos de inocência que Jó faz com relação a ele mesmo. Então, veja o que ele diz aqui nos textos. Sua conversa tola calará os homens, ninguém o repreenderá por sua zombaria? Para Zofar, Jó estava zombando, estava falando muito, estava zombando, falando pelos cotovelos. Você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita, eu sou puro aos teus olhos. E Jó realmente falou ao Senhor, Senhor, qual é o meu pecado? Qual é a minha falha? Em que eu errei? Então, a afirmação dogmática dele aqui é muito complicada e pesada. Né? É muito complicado e pesado. Então ele continua: Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Agora tornou o balde aqui. Né? É muito esquisito isso aqui. É muito pesado. Ele sugere que Jó merece um castigo maior do que havia recebido. Olha, Jó, você está passando por tudo isso daí, e olha que Deus nem julgou ainda alguns dos seus pecados. Tem alguns dos seus pecados aqui que você não está nem pagando. Como ele sabe disso? Como ele pode falar isso? Vale notar que Zofar tem certeza absoluta de que ele próprio entende perfeitamente os caminhos e a vontade de Deus para Jó. Afinal, ele sabe o que Deus permite e o que Deus não permite. Zofar aqui, ele sabe exatamente o que Deus queria e o que Deus não queria. Inclusive, ele sabe tanto que ele disse que Deus ainda não estava nem julgando Jó por alguns pecados que ele cometeu. Até que ponto? Até que ponto a pessoa consegue fazer isso? Não é? A conclusão de Zofar é que Jó
devia reconhecer que não só pode enganar a este Deus, logo ele deveria se arrepender sobre tudo isso. Versículo 11, deixa eu passar aqui para frente. Versículo 11 do capítulo 11. Logo ele deveria se arrepender do seu pecado, que levou ele a esta situação dramática em que ele se encontrava, a fim de que, com o arrependimento, viesse a restauração. Eu já falei sobre isso no outro texto. Eu já falei sobre isso no outro texto. E nos versículos de 13 a 19 desta passagem que está aí para vocês, Zofar explica como seria o arrependimento e quais então seriam esses frutos desse arrependimento. Quais seriam os frutos de tudo isso? Você esquecerá de suas desgraças. Logo, apenas com as águas passadas, a vida será mais refulgente que ao meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deleitará, e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Olha, vamos deixar aqui o dilema um pouco de Jó um pouco de lado e perguntar a nós mesmos, né? Será que quantos de nós não queremos viver uma vida tranquila como essa que ele descreve aqui? Quantos de nós não queremos viver uma vida onde o medo não faz parte, onde as pessoas vão se agradar conosco, onde haverá confiança, esperança? Quantos de nós não queremos isso? Quantos de nós não queremos isso? Só que, então ele diz para Jó, Jó, arrependa-te. Arrependa-te que quando você se arrepender, você conseguirá viver dessa forma. Quando você se arrepender, você conseguirá novamente viver em paz. Seria mais ou menos como eu chegasse para uma pessoa hoje que está com uma doença, que está triste, e falasse assim para essa pessoa, olha, se arrependa do seu pecado, porque se você se arrepender do seu pecado, você será curada de sua enfermidade. Mas aonde que está a base disso? Onde que está? Aqui no livro de Jó nós não conseguimos encontrar isso, mas seria mais ou menos essa ideia aqui. Não é? Consegue verificar e ver como isso é complexo e é perigoso? Consegue ver como isso é extremamente danoso até para a fé cristã? Quantas e quantas pessoas não imaginam que estão pregando isso hoje, de que se a pessoa está em pecado é porque ela está doente, se a pessoa está doente é porque está em pecado. Hoje nós temos o problema da pandemia. Quantas e quantas pessoas que pregam, olha só, que a pessoa que está enferma é porque está em pecado, ou é porque está com isso ou aquilo, ou porque está com o demônio XYZ. E qual é a resposta destes para esta pandemia? E todos esses que estão morrendo porque Deus está os julgando porque estão em pecado? Ora, francamente, quem não é pecador? E o crivo que o Senhor Jesus colocou é tão alto que diz que se nós olharmos e desejarmos já cometemos adultério, por exemplo. Então é muito complexo isso, mas tudo bem, isso é um tema para uma outra oportunidade. Vamos falar um pouco de Bildade, né? Bildade, então, ele já foi ofendido, Jó já foi ofendido, ele já foi ofendeu Jó e foi duro com ele. Capítulo 18, de 1 a 21. Né? Parece que Bildade ele esquece que havia ido visitar Jó para tentar dar algum consolo para ele. Parece que não houve muito isso ali, né? Então, ele coloca algumas acusações sérias
Né? Então Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Já tinha sido chamado de tagarela agora. Quando você vai parar de falar? Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois podemos conversar, porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos. Ah, você que se dilacera de ira, deve se abandonar a terra por sua causa. Ou devem as rochas mudar o seu lugar? Então aqui ele está sendo duro com a sua mensagem, ele está sendo duro com o que ele está dizendo, né? Está sendo duro com as palavras em si. É um intervalo de argumento. Ele estaria desprezando a inteligência, seria como se Jó estivesse desprezando a inteligência daqueles amigos ou daquelas pessoas que estão ali para consolá-lo. Ele estaria atribuindo a Deus feridas que ele mesmo fez. Né? Então, os amigos dele, para os amigos dele, a culpa de tudo que estava acontecendo ali era de Jó, então Jó não poderia falar com Deus como ele estava falando. Ele estaria querendo que todo mundo, ele coloca aqui a referência das rochas como exemplo, né, mudasse para acomodar as críticas que Jó estava fazendo a Deus, por exemplo. Né, as críticas que Deus, os questionamentos que ele estava colocando. O resto do capítulo 18 aqui, dos versículos de 5 a 21, é uma amostra, é um amontoado ali de palavras, de frases e figuras de linguagem que descreve o destino terrível das pessoas que são más. Bildade, ele insiste que cada pessoa má recebe já nesta vida, todo o castigo da sua maldade, da sua pecaminosidade. E que ela subirá sem deixar recordação ou sem deixar descendência, sem deixar nada. Consegue imaginar isso que ele está reforçando aqui? É o que os outros também creem, que a pessoa vai pagar tudo que tem que pagar aqui nessa vida. Além de ser duro, de protestar grandemente da destruição da garantia de que todos pagarão nessa vida, Bildade ele está ali como enfiando uma faca, uma navalha no peito de Jó, quando a gente olha para estes textos. Porque ele está falando basicamente, Jó, você está pagando aqui tudo que você fez, mas o que Jó fez? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui tem a foto atual, uma pequena lista da página 1 dos mais procurados do Brasil. Alguns estão capturados, estão pagando a sua pena, outros não. Outros não. De acordo com a teologia desses rapazes, de Bildade, por exemplo, então onde está a justiça aí? De acordo com essa teologia, esses caras aqui, alguns assassinos, outros ladrões, outros, o que eu vi aqui, contraventor, estas pessoas que fazem o mal deveriam estar pagando a maldade que eles fizeram, de acordo com essa teologia, mas não estão pagando. Pelo menos não estão pagando do ponto de vista judiciário brasileiro, porque não estão capturados e não estão presos. Não sei se estão vivendo de alguma outra forma. Mas quantas e quantas pessoas que você conhece que não são más, pessoas que fizeram coisas maldosas e estão vivendo bem? Basta olharmos, talvez, para o nosso corpo político. Quantos e quantos não mataram centenas de pessoas desviando dinheiro do sistema público e hoje nós estamos colhendo frutos da ladroagem que houve do dinheiro do povo brasileiro e que não foi investido no sistema de saúde, por exemplo. Essas pessoas fizeram muito mal. Elas não foram lá e apertaram um gatilho, elas não foram lá e deram uma cacetada na cabeça de alguém, mas elas desviaram dinheiro do sistema de saúde, desviaram dinheiro de moradia, por causa disso muitas pessoas foram para debaixo da ponte e muitos morreram. E estão lá vivendo as suas vidas regaladas.
Estão lá vivendo as suas vidas de boa, curtindo muitas vezes do dinheiro que roubaram do nosso. De acordo com a teologia desses amigos de Jó, essas pessoas deveriam estar pagando tudo que fizeram. Mas não é isso que nós enxergamos. Não é isso que nós encontramos. Né? Não é isso que a gente vê por aqui. Tá certo? Deixa eu pular esse. Vamos fazer essa pergunta. Qual é a ligação entre o pecado original e o sofrimento humano? Qual é a ligação entre os pecados particulares e o sofrimento humano? Já parou para pensar? Eu poderia falar aqui mais 1 hora sobre somente essas duas perguntas. Qual é a ligação entre o pecado original e o sofrimento humano? E qual a ligação entre os pecados particulares e o sofrimento humano? Enfim, eu não vou responder isso agora, mas você vai poder ver um pouco sobre isso. Mas eu quero falar sobre Zofar. Zofar é um apressado presunçoso, capítulo 20. Tem aqui o discurso dele, né? Aqui ele é um sentido. E é muito interessante, pessoal, que Jó ele se sentiu afrontado, ele se sentiu ali machucado. O Zofar ele repete a tese principal, ele repete a sua tese principal, né? Então ele não muda. Então ele não muda, ele continua repetindo aquela tese. Olha aqui, agitaram-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Isso é Jó falando. Ouvi uma repressão que me desonra. E o meu entendimento faz-me contestar. É Jó que está falando isso. Ele está contestando com natureza. Olha o versículo 5. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Então, é o restante, e o restante do capítulo, Zofar apresenta muitos exemplos desse tipo do versículo 5 que eu coloquei aqui. Dando a entender que Jó é um desses ímpios que dura apenas um instante. Ele dá a entender isso. É aquilo que sobreveio, a prova cabal disso é o juízo que está passando, que ele está passando agora. É o problema que ele está passando agora para Zofar. Então ele levanta algumas coisas. Olha, ele acusa Jó de ser orgulhoso, ele acusa Jó de ser um opressor dos pobres, acusa Jó de roubar os pobres, acusa Jó de ser uma pessoa cobiçosa. Então Zofar ele tinha razão em alguns pontos quando ele fala sobre como Deus trata as pessoas que são dessa forma, que agem dessa forma. Deus não gosta mesmo que as pessoas roubam dos pobres, que são cobiçosos, que oprimem os pobres. Deus fala que não deve se fazer isso, mas ele está acusando Jó de fazer isso. E essa acusação ela é correta? Né? Essas são práticas que Deus abomina, mas Jó fazia isso? Mas Zofar errou ao afirmar categoricamente. Ele afirmou com certeza que foi a causa do pecado de Jó. Ele falou: Jó, você está sofrendo porque você pecou fazendo isso. E qual era a evidência, né? Nós vamos ver em outras lições aqui, por exemplo, que Jó era exemplar em sua justiça em relação ao cuidado que ele tinha para com os pobres. Ele ajudava os pobres, ele cuidava dos pobres. Lembre-se, Jó era o mais rico do Oriente. Era o mais rico do Oriente. Já pensou se alguém chegasse para você já com o veredito dos seus pecados? Olha, meu camarada, Carlos, seguinte, Carlos, você está sofrendo por tudo isto? Você está agora indo para o hospital fazer uma cirurgia, ou você está sofrendo essa dor, você está sofrendo por esse sentimento, você está desempregado agora, porque você é isso, porque você peca assim, porque você peca assado, X, Y, Z e tal, 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 tal. E a pessoa começa a te dar um raio-x de uma coisa que não é verídica. Tristeza. É muito complexo. Isso não deve acontecer. Mas Bildade, agora Bildade é muito interessante, porque Bildade ele é curto e grosso. Ele fala pouco, na verdade. Aqui é o texto de Bildade, é pouca coisa de Bildade. Esse é o texto de Bildade.
Depois de afirmar o grande poder de Deus, Bildade ele fala do pecado do ser humano. E para concluir, ele coloca aqui que o homem é gusano e verme, e naturalmente Jó também era. Olha o que ele coloca no seu texto. O domínio e o temor pertencem a Deus. É verdade isso. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. Verdade. Seria possível contar os seus exércitos? Não, não é possível. E a sua luz sobre quem não se levanta? Também não é. Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Pode. O homem ser justo diante de Deus tem que passar por alguns critérios que ele mesmo, o próprio Deus, coloca em sua palavra, para um homem ser considerado justo diante de Deus. Mas aqui ele não sabe disso ainda. Como pode ser puro quem nasce de mulher? Será que pode? Pode ser alguém considerado puro. Quem nasce de mulher é qualquer pessoa, qualquer ser humano. Né? Se nem a lua é brilhante e as estrelas são puras aos olhos dele Deus, muito menos um homem será, que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. É verdade, irmãos, quando Deus olha para o homem puro, o homem que não passa pela cruz de Cristo, a palavra do Senhor mostra isso. Deus nos olha de uma forma terrível. Ele nos enxerga de uma forma terrível. Nos enxerga como pessoas mortas em nossos delitos e pecados. E também, como diz a palavra, como um trapo de imundícia. Sabe, trapo de imundícia possivelmente era aquele pano que Jó cobria as suas feridas, ou que eu saiba. Trapo de imundícia é aquele pano que cobriram as feridas e cobriam as feridas das pessoas que eram leprosas. Isso é um trapo de imundícia. Um trapo sujo de coisas de feridas. A palavra do Senhor diz que Deus olha para o homem e enxerga isso, mas Jesus veio para mudar isso. Jesus veio para mudar isso. E no caso de Jó, será que Deus olhava Jó dessa forma? Nós vimos que não, porque lá no início nós vimos que Deus falou que Jó era um homem íntegro e justo. Que Jó era um homem íntegro. Sabe, é muito fácil chegarmos a conclusões feitas e prontas. Muito fácil darmos vereditos. É muito fácil sermos juízes. Mas nos esquecemos da sensibilidade que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a ter. O Senhor Jesus, quando chegou para falar com as pessoas, ele ouvia as pessoas. Eu vou fazer uma live falando, a próxima pregação que eu publicar aqui, a próxima mensagem que eu publicar aqui, o título vai ser Eu Sou, só que não. Esquisito, não é? Eu sou, mas só que não. Nós vamos ver alguém que foi procurar Jesus e conversou com Jesus, e o Senhor Jesus ouviu ele, e depois o Senhor Jesus só falou para que ele ouvisse, e ele ouviu o Senhor Jesus, e ele chegou a algumas conclusões interessantes. E agora? Será que vamos ser como esses amigos aqui? Ou será que vamos ser como Jesus? Que ouvia. E eu não vou dar os exemplos aqui, depois mais para frente eu posso dar os exemplos. E agora? Você acha que esses dois amigos sabiam consolar Jó? Será que eles consolavam Jó, ou consolaram Jó de alguma forma? Em que sentido eles deixaram a desejar para consolar Jó? Foi o conteúdo do que eles disseram que falhou no consolo, ou foi a atitude deles que não foi boa com relação ao consolo? O que foi? Como você aplicaria isso no seu dia a dia? Né? Eu queria deixar essa pergunta aqui para você. Vamos escrever nos comentários. O que de novo você aprendeu sobre Deus aqui? Como aplicar isso na sua própria vida? Deus é santo, é puro, é justo, é íntegro, mas até que ponto até que ponto você podemos ser juízes sem saber o tudo?
sem ter os detalhes, sem usar a palavra, e a palavra é a verdade. Não é a minha palavra, a palavra do pastor Carlos, é a palavra de Deus que é a verdade. E quem somos nós para acharmos que sabemos o que Deus está fazendo e o que Ele realmente quer nas suas misteriosas ações, nas suas misteriosas, como eu posso dizer, na sua misteriosa virtude, na sua misteriosa ação em particular para com as pessoas. Sabe, Deus pode estar atuando na vida de uma pessoa de uma forma tão maravilhosa, tão especial, e eu olhar e achar que ser uma coisa completamente diferente. Sempre digo para as pessoas, cuidado, cuidado. Não saia julgando as coisas, não saia falando as coisas, não saia tirando conclusões precipitadas, porque você não sabe até que ponto é Deus que está atuando na vida daquela pessoa daquela forma ou não. Como esses amigos aqui, eles não sabiam que era Deus que estava atuando em tudo aquilo que estava acontecendo com Jó. Mas pare um pouco e pense e reflita, ok? Convido você então a dar o seu joinha aí na lição e também se inscrever aqui no site, no canal e assista as outras aulas para que você pegue todo o conteúdo, todo o conteúdo desse material. Assista as outras aulas que vai ser extremamente importante para a sua vida e vamos juntos crescendo para a glória e honra de nosso Deus. Amém? Até lá e Deus te abençoe.